Oi gente, eu sou a Duda, você está no canal da Tag Experiências Literárias e hoje nós vamos conversar sobre A Filha do Rei do Pântano, da autora norte-americana Karen Dionne. Aquele aviso de sempre, este vídeo contém spoilers do livro, já que ele é direcionado para quem já leu, para a gente discutir livremente sobre a obra. A Filha do Rei do Pântano é um thriller da autora norte-americana Karen Dionne. Ele é um thriller psicológico e foi um dos mais bem recebidos de 2017, considerado por muitos meios de comunicação como o melhor thriller do ano. E aqui a gente tem uma história de sequestro, com aquele pano de fundo num sequestro, mas o que chama a atenção logo de cara é o ponto de vista, porque geralmente quando a gente acompanha esse tipo de história, ou é pelo ponto de vista do sequestrador, ou pela vítima, né, sequestrada, só que aqui a gente tem a filha do sequestrador. E não apenas o ponto de vista da filha, mas de uma filha que não sabia em que meio ela estava vivendo. E ela era o resultado de um sequestro, né, de um rapto, que sua mãe era mantida como refém, e que ela era filha dessa pessoa criminosa que cometeu este ato abominável. Então é um ponto de vista muito único e inédito pra mim. Eu achei bem original o fato da história ser contada assim, também da personagem principal já ser mais velha, adulta, ter sua própria família e ter se reinserido na sociedade após muitos anos, né, muita luta, porque ela ainda sofre com essa inadequação de certa forma, mas após tanto tempo que ela finalmente consegue construir algo, uma família, um emprego, o seu pai escapa da prisão, né? Aí voltam todos os temores e medos e até o fato do marido dela não saber disso, não saber quem ela é, porque ela escondeu sua verdadeira identidade. Então ela precisa lidar com muita coisa após essa fuga do pai, não apenas na revelação de quem ela é, do que ela passou, mas também do que seu pai irá fazer, né? Já que ele está foragido e muito provavelmente ele virá atrás dela. Então aqui a gente tem esse cenário repleto de natureza, perto da fronteira dos Estados Unidos com o Canadá, e a personagem está familiarizada com este local, né? Ela desenvolveu algumas habilidades especiais de caça, por ter nascido nesse ambiente, no pântano, né, rodeado ali de natureza e sem absolutamente ninguém. O seu pai é descendente de índios, então tem essa questão de lidar com a natureza de determinada forma, com muita familiaridade, até a questão da caça, né, caçar animais, tanto na infância da personagem quanto depois dela sair desse meio, ela não deixou isso de lado, né, faz parte de quem ela é, de como ela cresceu. Então várias características assim da sua ligação com a natureza e do que ela costumava fazer quando menor, ela manteve na vida adulta. Então ela tem essa personalidade, esse comportamento bem diferenciado. E ela é uma pessoa com muitas habilidades. Então é por conta disso que quando seu pai foge, ela percebe que a única coisa que pode fazer é ir atrás dele, é caçá-lo. Torna-se aquele jogo de quem vai ser a caça e quem será o caçador, porque os dois estão fazendo basicamente a mesma coisa e seu pai ensinou tudo que ela sabe hoje. Existe um conflito emocional muito grande aqui no âmago do livro, né? Por isso ele é tão psicológico, ele é um thriller com esse viés bem psicológico mesmo, porque não apenas entra aquela história de vítima e sequestrador, mas de filha e sequestrador. Então se a gente já sabe que existe a síndrome de Estocolmo, né? Quando a vítima se afeiçoa ao sequestrador, que dirá uma vítima que é filha, que não sabia que ele era sequestrador e foi criada dessa forma até descobrir a dimensão de tudo que seu pai fez. E não foi fácil, nem foi rápido. Por vários momentos aqui na história a gente sente uma certa agonia, porque ela fica do lado do pai e a mãe é uma grande vítima, né? A vida da mãe dela não foi nada fácil, até quando ela conseguiu sair do cativeiro, algo que a marcou para sempre, foi uma cicatriz muito grande ali, foi realmente um rompimento com a vida normal, né? Ela foi sequestrada com 14, 15 anos. Então ver essa relação que a Helena tem com o seu pai, porque ela sempre foi muito ligada ao pai, ela sempre gostou de sair com o pai, caçar, descobrir a monstruosidade do seu pai, aceitar isso, né? Aceitar que ele não é uma boa pessoa, porque uma pessoa que vive longe da civilização não tem parâmetros, né? Inclusive até isso se relaciona a um livro que eu li há pouco tempo, que foi A Menina da Montanha, porque quando você vive ali naquele ambiente diferente, isolado de todos, né? A Menina da Montanha é uma história real, mas me lembrou muito, assim, nesse quesito do que é tratado aqui. Quando você vive de determinada forma isolada, você tem outra percepção do mundo, né? Outras ideias que são completamente distorcidas e você não sabe o que é o certo e o errado assim tão fácil. Então às vezes dá uma agonia a gente ver que a Helena sofria pelas mãos do pai, né? Aquele pai abusivo, um pai que usava muita violência até, né? Tem uma cena que ela tem um ferimento na mão, né, no dedo, e ele vai bater com toda a força e piorar aquilo como uma forma de ensinar, bem distorcida e perturbada, a ela não se colocar em perigo, já que eles estão isolados ali.
e ele sabe que elas não podem sair, só que a filha não sabe muito bem disso, né? E aqui a gente vai ter um ponto de rompimento muito grande. Um acontecimento muito importante na vida da Helena quando criança foi ver outra família. Quando seu pai a levou para ver umas cachoeiras, né, levou um pouquinho mais distante do que o normal, e ela vê como uma família pode ser, ela vê uma família amorosa, e aquilo deixou uma marca. Todos os abusos psicológicos, porque era uma pessoa que colocava ali sua autoridade em cima dos abusos físicos e psicológicos. Então tudo isso vai contribuindo para ela perceber que as coisas não estão nada bem. Até como uma forma de escape emocional, ela tem aqueles amigos imaginários que vão ajudar tanto, né? Que vão fazer com que ela racionalize a situação. Porque ela não tem muito ajuda. A sua mãe é uma pessoa extremamente fragilizada. Uma coisa que até me incomodou um pouco na história foi aquela cena da mãe ter saído do pântano quando estava grávida, de ter ido no mercado fazer algumas compras e não ter pedido ajuda. Aquilo pra mim foi difícil de aceitar aqui na história. Eu sei que é possível a resposta de alguém nessa situação ser bem diferente do que a gente espera e imagina, mas até pelo fato da mãe ter acordado ali quando chega aquela pessoa, o John, né, no finalzinho, a pessoa que se perde do grupo e chega ali e descobre aquela casa, né, que acaba sendo a salvação delas, ainda que um grande infortúnio pra ele. Então ali ela resolve tomar uma iniciativa, né, ela pede ajuda, mas saber que ela foi ali para o meio da civilização no momento que ela podia gritar e pedir ajuda e não pediu, pra mim é bem difícil de aceitar aqui na história. Mas a personalidade e a fragilidade da mãe dela é uma coisa assim mais fácil da gente entender e compreender, porque é uma vítima em muitos sentidos que passou por coisas horríveis, né? Realmente é bem pesado nesse sentido. Então é triste saber que a Helena não teve uma relação nada bem com sua mãe, não apenas no pântano, mas também quando saiu do pântano, né? Ela nunca conseguiu reconstruir isso, porque é a relação de uma mãe com a sua filha, que também é filha do seu sequestrador. A autora trabalha aqui de uma forma que me dá até um pouco de raiva, sabe? Em vários momentos. Raiva da Helena, apesar de eu saber o que ela está passando. Eu realmente fiquei um pouco incomodada por ela ter, assim, talvez mais empatia com o pai em muitos momentos do que com a própria mãe. Eu sei, obviamente, a situação, né, mas depois que ela saiu de lá e ela amadureceu, tornou-se uma adulta, ainda assim, algumas coisas que ela falava me deixavam um pouco incomodada. De uma forma geral, eu achei, assim, psicologicamente bem construído. Eu gostei muito desse ponto de vista de um sequestro, uma história diferente. À medida que o livro se aproxima de um clímax, eu acho que ele não pode acabar de outro jeito. Eu acho que foi um clímax, pra mim, pelo menos esperado, mas por mais que eu tenha esperado, que pra mim tenha sido previsível essa forma de terminar a história, ainda assim não estraga, porque é o tipo de leitura que é mais pelo caminho, sabe, trilhado, por acompanhar o nível de todo o abuso psicológico, uma vida marcada por um sequestro e uma perspectiva tão única como a filha de um sequestrador ia enxergar tudo isso, tanto na infância quanto durante seu crescimento e sua fase adulta. E como ela lidou com tudo isso, não apenas quando criança, naquela sua visão muito ingênua e inocente do mundo, mas também à medida que as coisas foram se esclarecendo, as barreiras foram sendo rompidas e ela teve total noção do que acontecia. Então eu acho um estudo psicológico interessante, eu acho que a autora fez um bom trabalho. Uma curiosidade é que aqui no infográfico da vez, a gente descobre que esse é o 5º livro da autora, né, da Karen Dionne, mas que esse é o seu primeiro best-seller. E a autora publicou com 64 anos. O seu sucesso literário já veio numa fase mais avançada na sua vida, né, quando ela já é idosa. Ela tem 65 anos hoje em dia. Adorei o verde do infográfico, assim, o clima, né, de natureza. A ilustração da vez, né, que tem aqui o pântano e a Helena também. Só que eu achei a casa muito pequenininha. A casa no pântano, eu imagino uma casa bem grande, assim, de madeira. Então tem essa visão de uma casa grandiosa, e essa aqui é uma cabaninha bem pequenininha. E pra encerrar também vale mencionar a diagramação, que ficou muito legal, especialmente que todo início de capítulo tem esse trechinho da história da filha do rei do pântano, do Hans Christian Andersen, que é um grande escritor da literatura universal, um grande escritor de fábulas. E a autora utilizou aí essa fábula para ir montando pedaços da história. Bom, é isso, eu vou ficando por aqui. Eu espero que vocês tenham gostado do livro do mês de outubro, tenham gostado do vídeo também. Me conta aqui embaixo o que você achou, vamos trocar uma ideia nos comentários. Essa é uma das melhores partes, né? Depois que a gente termina de ler um livro, assim, uma leitura conjunta, conversar sobre o livro. E se gostou do vídeo, não esquece de curtir, se inscrever no canal da Tag para receber os vídeos em primeira mão. Um beijo e até a próxima!